o drama do momento, né? Já que você fez uma análise sobre a questão ontem entre o Datena e o Marçal, hoje saiu a pesquisa da Quest, tá? Saiu ontem uma Real Big Data, só que ela não pegava os efeitos do debate, e tinha saído também no domingo uma Veritas, mas a Veritas eu sempre falo que não conta, que a Veritas é um instituto que você, como é que eu posso falar? É um instituto que tem motivações muito claras, né? Então, é a única que o Marçal divulga e, por coincidência, é a única que apresenta resultados completamente fora de padrão, assim, né? Mas saiu a Quest eu sempre falo, ela junto com a Atlas. A Quest e a Atlas são os dois institutos mais inovadores que tem no Brasil, tá? A Atlas deu resultados bons pro Marçal, ela capta melhor o movimento das redes sociais. A Datafolha é o instituto mais tradicional, então eu sempre boto esses três, né? Os dois mais inovadores e o mais tradicional, pra gente acompanhar com mais cuidado, pra gente poder fazer nossos juízos sobre o que tá acontecendo. E o que rolou, né? Havia muita dúvida sobre o Marçal vai subir ou vai cair com base no que aconteceu no domingo, né? Porque pra muitos, ele apanhou, se apanhou, cresceu, e os marçalistas estavam falando, o Datena acabou de eleger o Marçal no primeiro turno. Foi o argumento geral deles. E a pesquisa mostrou outra coisa. Eu ia começar a passar para você, dentro dessa lógica. A pesquisa mostra uma queda de 3 pontos percentuais do Marçal, que poderiam ser, ele variou na margem de erro ou ele caiu por conta de outros motivos. A gente poderia argumentar assim, por exemplo, ele estava numa tendência de queda, portanto a pesquisa captou uma tendência de queda natural. Só que os 2 pontos a mais do Datena mostram que sim, tem relação com o debate, porque não é muito comum os dois estarem numa trajetória de queda, aí do nada um cai mais e outro do nada volta a subir, que é o Datena. Então, me parece que houve um evento que alterou substancialmente, vamos dizer, as curvas dos dois, e esse evento claramente foi a porradaria lá do último domingo. Então eu jogo a bola pra você, Danilo. Como você vê, você acha que tem uma relação entre as duas coisas? E... A relação da... Desculpa, pode continuar. Não, e aí como é que funciona, acho que a psique do eleitor, como é que funciona esse jogo, né? Que acho que essa parte aí que vai ser legal a gente... Cara, por mais que... Tem uma coisa que eu sempre me esquivo de fazer, é que geralmente quando o pessoal tem um holofote, um megafone, né? Eu tenho um megafone em algumas frentes, você também, o Marçal tem o dele, o Datena tem o dele, o jornalista tem o dele, e essas pessoas geralmente quando tem megafone na mão, eles se acham superiores à população, eles acham que eles sabem o que é a melhor população, que eles sabem como manipular as pessoas, e uma coisa que eu nunca caio na armadilha de fazer é de tentar de subestimar a inteligência das pessoas, que é, por exemplo, o que o Marçal fez as eleições inteiras, inclusive verbalizou isso. O Marçal, inclusive, verbaliza em um dos momentos que o jornalista pergunta para ele, ele fala, eleitor é tudo burro, eu tô fazendo essas palhaçadas aqui porque é o que o eleitor quer. Uhum. O eleitor quer esse tipo de palhaçada. E aí eu ganho, depois faço minhas coisas. Ele falou isso. Ele não falou isso? Mais de uma vez. Mais de uma vez? Então, assim, uma coisa que eu não faço, eu não subestimo as pessoas. O Renan, uma das melhores coisas que o stand-up comedy fez por mim é me dar a vivência instantânea das reações das pessoas. Por mais famoso que eu seja, se eu subo num palco de stand-up e minha piada não tem graça, ninguém ri. As pessoas podem gostar de mim, podem me amar, podem me odiar. A pessoa pode me amar ou pode me odiar. Se a piada for sem graça, não vou rir. Se for engraçada, vão rir. É simples assim. Não subestime a inteligência das pessoas. E eu acho que o Marçal fez isso. E ele verbalizou que ele fez isso. Não é? Então ele chegou nos debates, quando ele... Se você pegar o primeiro Marçal dos primeiros debates desse ano, não vou nem falar da última eleição, ele é um Marçal. Nos primeiros debates desse ano, o Heródoto Barbeiro janta o cara. Sim, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Porque o Marçal chega lá falando as coisas que ele vai fazer para prefeito, e como ele só fala bosta, a grande fraqueza do Marçal é quando ele vai falar o que ele vai fazer como prefeito. Eu não sei como que a classe jornalística não entendeu isso ainda. Uhum. Não sei como os adversários não entenderam ainda. O ponto forte do Marçal é você ficar querendo lacrar pra cima dele. Até porque o Marçal tem um repertório de resposta que é roubado do MBL, é roubado de mim, é roubado do bolsonarismo. Ele tem um repertório todo de resposta contra a lacração, que enquanto nós estávamos combatendo a lacração, ele estava lá sem se envolver com política, com nada. Ele pegou anos de repertório de argumentos e resposta e hoje usa como se fosse dele, mas tudo bem.
cara tá no jogo, faz isso. Então, assim, o ponto forte do Marçal é usar esse compilado de argumentação anti-lacração. Então você vai lacrar pra cima deles, vai se ferrar, principalmente porque ninguém tá nem aí pra classe jornalística. A coisa mais gostosa que tem é ver jornalista se fuder. Então quando o Marçal vai lá e caga no jornalista, tá beleza, ele tá por cima. Só que quando ele vai lá falar as coisas que ele vai fazer pro São Paulo, é uma merda a entrevista. É chata, Sim. É um pé no saco, não interessa, é mentira, todo mundo vê, é chatíssimo. E eu não sei como os jornalistas não perceberam, né? Por que eu tô falando isso? Porque ele percebeu, as primeiras entrevistas e os primeiros debates que ele ia tentar falar as propostas como prefeito, ele foi jantado, mano, foi horrível. E aí ele veio lacrando, ele veio com essa cartela de argumentações que ele absorveu de anos do que a gente faz e fala. E aí ele achou que estava por cima e começou a subestimar todo mundo, certo? Ele mesmo verbaliza isso. Até que chega o ponto dele fazer a provocação pro Datena e tomar a cadeirada. E achar que ia continuar manipulando a população, fingindo que foi um mártir. Fingindo, aí que eu digo. Você não subestime a inteligência das pessoas. Achando que as pessoas não iam perceber o que ele fez, que foi uma provocação sistêmica, inclusive em particular, que vai desde pedido de desculpa particular até ficar falando fora do microfone, coisa que ele era o único idiota fazendo isso no debate. Ele é o único imbecil que a hora que não tá na câmera tá provocando as pessoas no microfone. E não subestime a moral das pessoas. As pessoas acham que isso é jogar sujo. Por mais sujo que seja a política e por mais sujas que estão aquelas pessoas ali, eu acho que ganha se você mostrar que você é o menos sujo, não que você é mais sujo que elas, pô. Sim. Sim. A gente quer escolher o menos sujo, só que em um debate o cara joga mais sujo que todo mundo, sempre subestimando. Ele fala, as pessoas são idiotas, as pessoas querem ver essa palhaçada, ele é superior a todo mundo. E aí ele se fudeu, cara, porque chegou, né, eu não vou repetir o que eu falei na live que você analisou ontem aqui, que eu digo a relação do Datena, porque que eu enxergo no Datena uma reação humana e no Marçal um modus operandi psicopata, eu expliquei isso ontem. Essa é a melhor resposta até agora do caso. E esse é o ponto, você deu o melhor, porque assim, uma pessoa que não é um psicopata reagia dessa maneira. O cara tem que entrar num modo completamente sangue de barata pra não se afetar com alguém chamando ele de Jack, pra gente usar o termo que foi usado. É só, assim, para as pessoas entenderem, se vocês querem ver algum tipo de autenticidade na política, espere também reações autênticas. Eu não tô falando reações destemperadas ou despreparadas, mas reações autênticas. E nem tô falando que é o caso do Datena. Eu tô falando que até uma pessoa muito preparada ia ter que tomar algum tipo de reação fora do padrão. Por quê? Isso. Porque o que o cara está fazendo é completamente fora do padrão. Se não há mais debate, não sei se você concorda com isso. O contexto, isso aqui é um debate. Com esse cara jogando esse jogo, não é mais um debate. Aquilo é uma rinha de galo. Aquilo é uma outra coisa. E nessa outra coisa, né, não espere que as pessoas vão ficar olímpicas ali. Né? Exato. E aí que a gente chega agora onde você disse que, no fim das contas, ele provocou, tomou a cadeirada, achou que continuou subestimando todo mundo, achou que ia plantar a imagem de mártir perseguido e agredido, antissistema, mas na real o efeito foi rebote. Todo mundo olhou, todo mundo viu o que ele fez e o Datena ainda sobe na pesquisa e ele desce. Sim. Por quê? Porque subestimou o próprio eleitor, subestimou as pessoas, subestimou o povo. Imagina um cara desse eleito, né? Mas essa é a história dele, ele subestima. Você já viu vídeos do Pablo Marçal quando alguém que pagou 10 mil reais lá, sei lá quantos, 5 mil reais pra comer um estrogonofe com ele, fala, eu tenho uma reclamação. Ele caga no cara, ele não deixa sequer o cara falar. Quando vai uma menina que pagou não sei quantos mil lá pra fazer uma pergunta pro cara, na hora que ela vai... Se não é a pergunta que ele quer ouvir, ele destrói, ele humilha a mulher, né? Que é um traço de narcisista extremo e psicopata, sem dúvida alguma. Então, assim, o grande resultado é que ele subestimou, não o Datena. O Datena, ele sabia que ele ia fazer isso. Eu digo na minha análise, primeiro ele apostou no Boulos, que o Boulos queima pneu, o Boulos é loucão. Então é o Boulos que vai dar o que eu quero. A primeira aposta dele foi o Boulos. Ele ficou cheirador, olha a carteira de trabalho. O Boulos se ligou rápido. O Boulos fez assim na carteira, se fudeu, entendeu o jogo dele e parou. O próximo cavalo que ele apostou foi o Datena. Sim. Porque o que ele queria era uma agressão. E ele conseguiu a agressão que ele queria. E ele achou
que as pessoas iam comprar que ele é um mártir porque foi agredido, mas não subestime a moralidade do próprio eleitor de direita e conservador, porque se tem uma coisa que o eleitor de direita e conservador é um ser que busca a moralidade, nem sempre conquista, mas nem sempre consegue, nem sempre é moral, mas ele busca, e se enxergou imoralidade no que ele fez. Foi imoral o que ele fez, as provocações particulares, as provocações em público, o modus operandi dele tem sido imoral, e ele se ferrou, ele desceu, cara. Ele é o cara que apanhou. Ele é o cara que apanhou. Sim, pediu. Esse é um ponto que eu acho que pela primeira vez, vamos dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro pra ele, porque foi o seguinte: os cortes funcionam pra ele como os memes sempre funcionam nas redes sociais. Ele tem uma máquina que cria as versões favoráveis a ele. Se você lembrar o primeiro debate, o primeiro de todos, que foi na Band, o debate da Band. Eu fiz um react do debate inteiro, e eu falei, cara, eu esperava que esse cara fosse muito bem. Era esperado por todo mundo que o Marçal iria bem. E eu imaginava que ele iria bem mais ou menos na nossa linha. Que tem um tema, ele vai ter respostas boas sobre o tema discutido. E ainda vai dar uma enfiada, uma porrada aqui e pegar um cara na contradição. Quando eu vi ele começar a falar, ele parecia um idiota falando das coisas. A Tabata, se você lembrar, ela humilhou ele. Ela perguntou o que era a Operação Água Branca. E falou, é um negócio de comunista. E não tinha nada a ver. Uma operação urbanística na cidade. E ele... assim, eu falei, pô, esse cara é muito, muito fraco. E o máximo que ele fez foi falar o negócio do nariz lá. E só. Quando eu vi, tava um rebosteio na internet. Ele humilhou, ele acabou com o debate. E assim, ele foi o vencedor do debate, porque ele trouxe uma inovação que não importa o que você viu, o que importa é o que eu tô mostrando pra você através de uma indústria de cortes bombante, e ele gerava o meme pro corte. Beleza. O que rolou agora é que todo mundo fez meme da cadeira. Exato. E não, né, todo mundo. E assim, cara, sabe aquelas partes tipo Gina Indelicada, toda a turma que a gente ataca muito, que é aquela galera daquela empresa de mídia lá, que o Felipe Neto. Que anda toda aquela turma, esqueci a. Zip Giant, Choquei, essas porra aí. Isso, esqueci agora o nome dela. A gente falou demais dessa empresa. Eu esqueci. É uma agência, né? A agência. Já vai vir o nome aqui. Toda essa turma dessas agências tava fazendo isso. A Mind8. Da turma da Mind até a turma da direita bolsonarista, Joaquim Teixeira, Kim Paim, todo mundo, a gente, todo mundo, assim, foi generalizado. Páginas de piada da internet, páginas de meme, a Bad Jokes Memes, a Melted, todos eles, cara, todo mundo fez meme da cadeira e todo mundo estava democraticamente rindo da cadeira. A cadeira foi uma piada compartilhada da direita à esquerda, do velho ao novo. E ele não teve muito como reagir, porque assim, se aquilo virou meme, né, as pessoas quando o Bolsonaro tomou um tiro, as pessoas não saíram fazendo meme dele, tomou uma facada, as pessoas não saíram fazendo meme da facada. Todo mundo ficou, meu Deus, ok, isso aqui é sério, né, mesmo o esquerdista, o nosso adversário tomou uma facada e tal, eles foram ver depois como é que reagiam. No caso aqui do Marçal, ele não entendeu que as pessoas não enxergaram a cadeirada como um atentado, elas enxergaram como algo cômico, e ele comprou como se ele fosse vítima. Exato. Puta, ele se fudeu muito ali. Subestimou. Muito. E sabe por que o Datena também sobe, Renan? Porque o Datena, ele não deu uma cadeirada numa pessoa querida. Ele deu a cadeirada em quem, junto com o Boulos, se não, ele e o Boulos disputam para ver quem tem o maior índice de rejeição na eleição. Ele passou o Boulos em todos os institutos de pesquisa em termos de rejeição. Então, o Datena não deu a cadeirada em alguém que é exatamente popular. Ele deu a cadeirada no líder de rejeição da eleição. Uhum. Se o cara for pro segundo turno com o Nunes, ele perde. Se ele for pro segundo turno com o Boulos, não dá pra saber direito o que vai acontecer, que os dois ali tem uma rejeição gigantesca, né? Só na Atlas que o Marçal tá uns 2, 3 pontos atrás do Boulos. Em outros institutos de pesquisa, ele tá perdendo de 7, 8, 10. Então quando você dá uma cadeirada em quem tem a maior rejeição da eleição, você ganha admiração. Uhum. Você deu uma cadeirada em quem a maior parte das pessoas rejeitam. Sim. Então não foi em qualquer pessoa. O tiro saiu pela culatra, ele se deu mal, ele subestima as pessoas,
né? Quando nem todo mundo... Eu acho que ele é mal acostumado, ele tá acostumado a falar com uma bolha de pessoas que diz amém para aquelas macumba quântica lá que ele fala. Eu não sei como ele consegue conciliar a Bíblia com macumba quântica, com assalto a banco, com mas ele, sei lá, ele tá acostumado com o público dele que paga 10 mil reais lá pra comer estrogonofe e vai questionar, ele xinga o cara ainda. Aí ele vem pro mundo real, faz isso, toma uma cadeirada na cabeça. Ó, eu vou jogar alguns pontos que eu ando refletindo nisso e vou jogar pra você pra gente ir comentando os pontos exatamente sobre a metodologia e o funcionamento desse tipo de lógica dele, tá? A primeira coisa que me parece é que ele tá confundindo algumas coisas. Muita gente gosta e acompanha, até topa votar nele, tendo ele como um troll. Tipo assim, ele é zoeiro, ele vai no debate, mano, e tira a onda de todo mundo. Então eu vi amigos meus... O Cabo Daciolo. Sim, como o Cabo Daciolo. Só que ele é muito troll, então ele zoa muito e viraliza muito, então virou aquele contagem que é legal participar da piada. Tipo, você viu que o Pablo Marçal meteu a carteira de trabalho, beleza, ele é um zoeiro. Pra esse cara que tá marçalizado através da brincadeira, o Marçal tomar uma cadeira não é trágico. Exato. Porque é parte da zoeira. Então o Marçal imaginou que esse cara ia chegar e fazer: meu Deus, não. Esse cara chegou assim a compartilhar a ideia, tipo, Marçal foi esperto e acabou lá com o Datena. Mas o volume de meme foi tão grande que esse cara mesmo, ok, cara. Ele só não se compadeceu. Há uma turma que se compadeceu pro Marçal, sim, que é a turma que caiu na macumba quântica. Que eu acho que é um pedaço do eleitorado dele. Acho que um pedaço do eleitorado do Marçal é realmente uma turma que é significativa e tal, que é uma turma que acha que ele é um herói, que acha que ele... Esse é o cara que acha que ele é melhor que o Ayrton Senna, sabe? Que ele é um super-herói. Mas ele já se promoveu, tá? Já tem vídeo dizendo que ele é melhor que o rei Salomão, tá? Ah, é? Já tem esse vídeo. Tá. Eu vi esse vídeo. Putz, na época do rei Salomão não tinha avião. Isso. Ele não sabe que ia voar no jatinho, decolar? Eu vi esse vídeo. Não sabe. Salomão casou com 1000 mulheres, eu casei com uma, que é melhor. Esse aí. Salomão nunca falou com o mundo inteiro, eu falo com o mundo inteiro através do meu Instagram. Ele é mais foda que o Salomão. Eu acho muito legal, porque dentro desses critérios, né, praticamente qualquer pessoa na modernidade é melhor do que o rei Salomão, né? Logo, qualquer exemplo que a gente pode pegar histórico não serve pra nada. Então, basicamente, as únicas pessoas que emprestam são as pessoas que viveram, sei lá, nos últimos 5 anos. Tem que ver só se daqui 3 mil anos ainda vão estar falando do Marçal, né? Porque depois de 3 mil anos ainda estamos falando do Salomão, né? Pois é. É um pequeno detalhe, né? É um pequeno detalhe. Mas assim, são detalhes que se a pessoa daqui 3 mil anos não comprar mais um curso dele, ele também não tá ligando muito porque vai acontecer. Isso aí. Então, esse é um elemento que eu acho que atrapalha muito a construção mitológica que ele quis fazer do caso. E aí entra um problema de avaliação, porque ele começa a entrar numa seara em que ele já não entende mais o que ele tá fazendo. Porque as pessoas estavam criando também muito a ideia de infalibilidade da comunicação do Marçal. Tipo, ele é um gênio da comunicação, então ele não vai falhar. E é impossível, todo mundo falha em alguma coisa. Ninguém consegue controlar a opinião pública por completo. Então, obviamente haveria falhas. Essa aqui é uma falha de comunicação gigante. Tanto que, Danilo, ele percebeu e ontem ele soltou um negócio que é o boné que vem com uma cadeira, se zoando com a cadeira. Aí demorou, exato. Se ele fosse fazer isso, ele fazia no dia, zoando. Não... Mas desculpa te interromper, Renan, só pra não perder, ele já fez isso antes, tá? Quando ele soltou os vídeos falando que é mais foda que Ayrton Senna, que é o que salvou ele, que salva avião, salva helicóptero, aquelas idiotices todas, que ele mesmo admite que ele fez pra bancar o foda, e depois que começaram a zoar é que ele viu que ficou sem escolha e foi ter que abraçar. Na época que ele lançou os vídeos sendo foda, um comediante chamado Marcelo Duque foi zoar ele e ele ameaçou o cara de processo. Verdade. Aí depois que ele viu que todos os comediantes começaram a cagar nele, ele falou, vou fazer a fritada. E na fritada ele proibiu de citar o termo do assalto a banco lá que ele tinha. Ele proibiu de se falar disso na fritada. Um dos motivos também que eu não fui, que eu não quis. Então, o ponto que você está colocando, Danilo, que eu acho que é importante a gente levantar, então, é o seguinte, o Marçal coloca que ele se autodeprecia ou se coloca em situações meio ridículas, porque isso geraria cortes. Agora, não faz sentido ele processar um comediante, dado que isso geraria, o comediante zoando ele, muitos cortes. Então, ele se preocupa assim. Então, o que você tá colocando pra galera é, na verdade, tem algo meio incontrolável. E às vezes ele fala merda porque ele fala merda só. Mas vocês procurem um trecho da entrevista que ele deu com o Flávio Augusto, que ele fala claramente. Ele pergunta, mais ou menos assim,
é proposital esse monte de bosta que você fala? Ele falou, é pra viralizar, mas antes não era, antes era pra eu sair de fodão. É verdade, é verdade. Mas aí começaram a me zoar, aí eu tive que entrar na brincadeira, mas o primeiro impulso dele foi ditatorial. Deixa eu pedir o primeiro impulso dele foi de processar um comediante que tava zoando ele. Quando ele viu que ele se fudeu, que você processa um comediante, vem 20 te zoar, aí ele foi querer fazer o fritada e ditar as regras no fritada. Ele é um cara que foi horrível, cara. Acaba a fritada, ele quer ficar 2 horas dando palestra, ele proíbe temas de serem tocados, ele proibiu de falar do assalto a banco. Esse assunto então, assim, a leitura que eu faço é que ele é um narcisista sociopata. O único ponto fraco de gente assim é o próprio ego. Uhum. Tanto que eu acho que, assim, o negócio da... como ele se sentiu atingido de verdade pela... Bom, atingido pela cadeira de verdade, né? A reação dele de fugir do caso no caso de um narcisista, alguém que planeja tudo ou que vai se adaptando a essas circunstâncias, é uma reação talvez insegura dele, porque ele perde o controle do processo, no caso? Ou não? Sem dúvida. Primeiro que a leitura que eu faço é que ele é um cara extremamente hábil em mudar de discurso, porque qualquer pessoa que vende vento... Sim. Precisa ser muito hábil em mudar o discurso qualquer hora. Sim. Né? Um dia eu entrevistei aquele cara que fez o VIPs. Esse cara da falou Gol, que era filho do dono da Gol. Do Constantino. Ele foi me contando como é o modus operandi de um estelionatário. A primeira coisa é jogar com a ambição da pessoa. Você quer isso? Quer ficar rico? Sem trabalhar muito? Quer ser bilionário, quer ter um avião, quer ter um Rolex, quer ter essa roupa que eu tenho, às vezes nem é dele a roupa, quer? Eu vou te ensinar como. Pronto, você fisgou o cara. Só que aí, meu amigo, você tá enrolando, porque você não sabe como você fazer alguém ficar rico sem trabalhar, cacete. Sim. E aí você tem um repertório de conversa. A hora que o cara questiona o seu repertório de conversa e você não tem mais, você improvisa, que é o que ele faz. Ele começa com o repertório de conversa, meu amigo, quando vem alguém dar uma cadeirada, ele se fala, ele vai improvisar. Aí ele cai, Aí ele toma a cadeirada e cai nas pesquisas. Aí ele chega improvisando no outro dia. O super-herói tá com o braço... Sim, tá com um braço de vítima. O super-herói é a vítima porque foi agredido. O cara que falou, bate na minha cara, apanha. Ai, meu Deus, eu apanhei. Ele vai improvisando, porque a imagem de herói não colou, ele apanhou. Ele vai... É isso, cara. Não é possível que as pessoas ainda caiam numa conversa de um vagabundo desse, cara. É um pouco assustador, realmente, que existam pessoas que acreditam de verdade no que ele fala. Essa é a coisa que mais me assusta, porque a gente olha, por exemplo, aquele tipo de político que faz aquele voto ignorante. Eu até venho zoando muito nas lives, eu até muito perdido nesse assunto, que é basicamente assim, vota no azul, não vota no vermelho, que é aquela campanha assim, bem simples. A pessoa que vota no Marçal não tá muito acima disso. O outro eu estou me afiliando a um grupo com uma cor, e eu gosto do grupo. Em geral, até estou recebendo alguma coisa para isso. O do Marçal, estou pagando para acreditar numa coisa que não faz nenhum sentido. É farsesca em si. E o cara, né, ter uma turma realmente acreditando nisso me joga muito para baixo. Eu ia pedir uma coisa aqui, referendo o que o Danilo falou. Eu ia pedir para a produção colocar no Google Trends nos últimos 5 anos o nome Pablo Marçal. Eu não sei se a gente consegue colocar junto com o Danilo aqui na tela. Consegue? E o Danilo consegue ver? Ah, então perfeito, Danilo, porque assim, uma coisa que o Google Trends mostra o Pablo Marçal, ele tinha as pesquisas com o nome dele, mas lá do meio pro fim do ano passado, você começa a subir muito, tá? Ele foi escalando as pesquisas com o nome dele. E essas pesquisas, vamos dizer, isso aí bate, tá? Isso, ó. Você vai reparar, ó, você consegue ver, Danilo? Tá... Mais ou menos, tá, tô vendo, é uma reta lá embaixo e aí sobe lá no fim, sim. Isso. Se quiser, ô Riso, pra ficar bem preciso, coloca no último ano, que aí a gente já vai, né, nos últimos 12 meses, né? Então o que acontece? Nos últimos 12 meses você consegue ver, ó, a reta, você começa a subir mesmo, Pablo Marçal, na virada de dezembro pra janeiro desse ano, que você tem a primeira barriguinha. O que são essas coisas? São essas viralizações de conteúdo ridículo dele. Então, o que me parece, que é o que referendo o que você está falando, que o Pablo Marçal, ele não viralizava para valer antes de ter a máquina de corte. Aí a máquina de corte dele começou a rodar os absurdos dele, que é o que você descreveu. E aí ele começou a ser visto. Ele, opa, isso aqui tá funcionando.
eu falo qualquer besteira e meio que funcionou. E ele não achava que era besteira, ele realmente achava que era fodão. Ele só achava que não tinha consequência, que ele falava só para aquele público que compra a macumba quântica. Então ele fala pra macumba quântica, pô, eu sou melhor que o Senna, fazia parte do discurso de venda dele. Mal acostumado. Exato. Aí o que acontece? A máquina de corte viraliza ele. Então ali naquela pequena barriguinha que a gente tem em janeiro, ali, né, 21 de janeiro de 2024, tipo, ele, meu Deus. E aí, ele vai. Aí você tem aquela segunda barriga, que ali tá em 25 de maio, que é o Rio Grande do Sul, quando ele vai fazer as coisas no Rio Grande do Sul, e a máquina de cortes dele já tá azeitada. Aí ali em diante a gente tem a campanha, né? E é muito engraçado que, se você olha, a campanha ela ela vai para um topo e ela volta a cair, né? Que era aquela tendência de queda que ele tava já das últimas 3 semanas. Ou seja, ele estava já ficando quase na metade do que ele já tinha chegado de pico. E agora tem um pontilhado para cima, que é um estimado de alguma subida que ele vai ter por conta da cadeirada. Ou seja, o Google ainda não consolidou o que a cadeirada gerou para ele. Mas pelo que tá aparecendo, é um tipo de pesquisa no Google com o nome dele que não é boa para ele. Que é basicamente, se ele tá perdendo na pesquisa e muita gente pesquisou, é igual cancelamento. Se for pegar o Arthur, ele tem um pico gigante no Google Trends dele ter sido cancelado pelo áudio, né? Então, me parece, tá, que assim, a timeline de pesquisa dele no Google vai mostrando a formulação do método do cara. Antes ele falava as merdas dele e ninguém ouvia, não tinha corte dele, então ele deve ter vendido muito curso, enganado muita gente, vem falando merda, e o mundo real não via. Aí de repente surge a máquina de cortes e aí o mundo externo começa a ver, mas que é esse filho da puta? Que esse cara tá falando? E aí ele vai percebendo que a merda que ele falou meio que, né, a coisa vai funcionando. Então, eu gosto de ficar botando os gráficos, porque a galera que acompanha, assiste as coisas com a gente, pra gente não parecer a gente um macumbeiro quântico, né, sabe? Não, é referendagem, vamos botar a realidade aqui, vamos pegar algumas métricas pra ajudar a gente a construir o nosso raciocínio. Né? Perfeito. E bate muito o que você tá falando com os dados do Google. Sem dúvida, isso aconteceu quando ele começou eu sempre digo, né, todo sociopata é uma esponja de personalidade. O sociopata, é só ver aqueles filmes lá, né, o talentoso Ripley. Eu falo de filme não é porque eu acho que é sociopata porque eu vi filme, mas porque o cara que escreve um filme sabe o que é um sociopata. Por isso que ele consegue fazer um personagem sociopata. Então, todo sociopata, você pega, ele é uma esponja de personalidade, ele é um espelho das pessoas que ele tá tentando enganar, né? Então, no início do ano aí, pouco antes da eleição, quando ele achou que ia enganar a tal da terceira via, o discurso dele era: a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é um dedinho. Exatamente. Porque ele absorveu o discurso, ele achou que seria o cara da tal terceira via. Ele foi tateando, entendendo que sem os bolsonaristas mais raiz, ele não ganha porra nenhuma. Aí ele finge que nunca falou isso. Bolsonaro é o capitão. Bolsonaro é o capitão. Aí ele pega e começa porque você pode reparar, o modus operandi de todo estelionatário é primeiro tentar elogiar, tá? Ontem lá com a intermediadora da Rede TV, você está conduzindo muito bem. É verdade, a primeira tentativa. A primeira tentativa é tentar te ganhar pela lisonja. Então assim, o cara igual o Pablo Marçal, quando vem pra mim, gosto de você, ele foi no Flow e ficou, esse é o melhor podcast que tem. Se um cara desse fala isso pra mim, a primeira coisa que eu respondo é: foda-se sua opinião. Eu não tô nem aí pra você tá me elogiando ou não. Você já mostra pro cara que você sabe o que ele tá fazendo. Sim. E ele você entende? Então assim, você vai me elogiar na casa do caralho. A pior coisa que tem pra mim é um bosta igual você me elogiar. Não quero que você me elogie, né? Quando você sabe o que o cara tá fazendo. Então é o que o cara fez mesmo. Aí, como eu disse, né, o sociopata é uma esponja que rouba a personalidade, e ele foi roubar essa tática do Tate, né, do Andrew Tate, essa tática de corte, que ele começou a usar ali na época do Rio Grande do Sul, ali já visando a eleição de São Paulo, que aliás, isso eu não posso afirmar, mas eu vi muita gente falando, não sei se você sabe, que ele ficava mostrando um monte de caminhão que era dele, mas não era. Sim, essa é uma das grandes coisas. Um monte de caminhão ele falava que era dele, mas não era. Sim, na verdade as doações, ele não consegue falar que aquelas doações eram dele, tá? Tanto que ele fala, eu doei. Onde ele doou? Porque ele ficou usando campanhas de doação de outras pessoas. Aí depois ele ia pro Rio Grande do Sul, onde tinha campanha de doação do Estado, galera do agro, e ele gravava vídeo ao redor. Essa história até hoje tá meio mal explicada, que foi tanto vídeo, e saiu. Exato, né? Exato. É o truque do ilusionista. Sim. É o mágico de Oz. O cara é desse tamanho. Isso. Que aliás é o que ele ensina, certo?
compre um relógio, compre um blazer, arrume um avião, arrume um carrão para as pessoas enxergarem que você é foda. É o Mágico de Oz. Ele é desse tamanho, atrás de um negócio que deixa ele desse tamanho, cheio de fumaça. Aí você acha, caralho, o Mágico de Oz é foda. Olha só, lá tem o cara. A hora que você vai confrontar o cara sai de trás do equipamento, é um anãozinho falando com você. É exatamente. Uma coisa, Danilo, ele falou que ele mandou milhares ou centenas de carretas com doações. Olha só, a gente mandou algumas poucas carretas. E nós fomos alguns dos maiores doadores. Assim, dá um trabalho colossal encher uma carreta, entendeu? É muito difícil, tendo muita boa vontade, não falando que ele é um picareta, que ele tenha conseguido isso, sabe? É um tipo de mobilização muito fora do comum, até pra, sei lá, um estado inteiro fazer, sabe? De todo modo, Renan, é semelhante às casas da Angola, né? Que no você viu isso não? No vídeo ele foi sim, Angola, que ele prometeu... É Angola? Angola. Ele prometeu 350, ele fez 30. Mas ele pegou dinheiro pra fazer umas 100 e poucas. Então ele tem todo esse ilusionismo. Aí no vídeo, ele tá lá emocionado, com a bandeira do Brasil, com os africanos do lado. Sim. E joga no ar, que é 350 casas. E que é o padrão disso aí, Danilo. Feito o ilusionismo, o Mágico de Oz. Ele tá imitando ali o Mr. Beast. Beast. Então, tudo que ele faz é imitando os outros, cara. Exato. Então ele pega... A cara dele não é dele. Sim. O cabelo dele não é dele, o dente dele não é dele. A roupa não é. A roupa é roubou de alguém, o slogan é do Lula, sim. A motociata é do Bolsonaro. Sim. O discurso é de tudo nós aqui. E ele vai fazendo. É uma super colagem. E isso do Mr. Beast, porque o Mr. Beast entrega. A sacada do Mr. Beast, ele fala, vou fazer os posts, ele faz, tal. Até que alguém me prove, sabe? Alguém vai botar, Renan, mentira, o Mr. Beast não entrega. Mas a história, assim, ele entrega e ele faz isso parte de um vídeo de YouTube. Um vídeo. O Paulo Marçal resolveu fazer isso e ele fez a brasileira, se a gente pode colocar aí, né? Ele pegou 4 milhões e 500 mil reais através de 2 ONGs estranhas. Elas são ligadas à Igreja Lagoinha, que é, por curiosidade, da igreja também do Nicolas. E ele vai pra lá, faz a produção de 30 casas, mesmo o dinheiro amealhado sendo suficiente para fazer pelo menos umas 100, e diz que entregou as 350. Que é a parte mais louca. Mudei a comunidade, ó. Mas isso tem muito a ver, porque aí entra uma parte, quando surgiu esse fenômeno recente do Paulo Marçal, a gente falou, cara, vamos na parte mais difícil que ele se gaba. Ele disse que escreveu quase centenas de livros, né? Ora, mais que o Salomão, inclusive. Sim. Mas ele também falou que ele escreveu mais livros que o Ayrton Senna. Lógico, ele nunca escreveu um livro. E aí ele falou assim, escreveu muitos livros, não sei o quê. Ele falou, cara, eu já escrevi livro. É um negócio que dá muito trabalho. E eu gosto de escrever. Escrever livro dá muito trabalho. Ele disse que escreveu dezenas de livros. Óbvio que ele não escreveu. Essa é uma coisa descarada. E a gente pode até só ser generoso e falar, ele basicamente contratou ghostwriters e eles fizeram uma coisa. Pois bem, eu fui ver os livros. Os livros são cópias de livros pré-existentes, em que ele só altera algumas coisas com inteligência artificial, ou besteirol puro, completo e simples. E a gente pegou o livro dele sobre comunismo, que ele falava, sobre marxismo cultural, e era horroroso o livro. Assim, o livro era pavoroso. Então, aí eu fui pegar os depoimentos, né, que existem que a imprensa foi pegando, dos cursos, das coisas que ele dá, das masterclasses, que é realmente aquilo, o cara cobra 5 mil reais e dá um estrogonofe pro sujeito, dá umas xingadas, faz uma hipnose lá, uma programação neurolinguística, a pessoa acha que se deu bem, ele, me dei bem. E muita gente paga pelo network ilusório que ele tá entregando. Tipo, exato. Me dá... Ele vai lá, levanta 20 trouxas que vão pagar 20 mil reais pra ele. Aí ele aluga 2 helicópteros, ele fala, você vai com 2 helicópteros, as pessoas pagaram por aquele helicóptero, e aí ele faz jantar com 4, 5 goianos amigos dele, e aí eles jantam, meu Deus do céu, olha o network que eu tô fazendo. A pessoa só foi feito de trouxa, ele levantou uma grande cima de trouxa, porque jantou e falou... E é basicamente isso. Então a entrega que ele dá, que é o padrão do malandro, a entrega nunca é proporcional ao que ele recebe. Ele faz uma grande venda, e depois ele entrega qualquer coisa a uma pessoa, porque a pessoa foi enganada, foi na venda. A arte do jogo tá no vender, não tá no entregar. Não há produto sendo entregue. E você fala qualquer coisa pra vender qualquer coisa. Isso. Deixa eu pedir um negócio aqui pra galera. Estamos com 10.200 pessoas aqui na live, tá? Deem like, a gente tá com
5 mil likes, vamos tentar chegar em quase 10 mil likes pra gente ir subindo mais, chegar talvez a 14 mil pessoas aqui. A live mesmo tá muito boa a live, tá? Cara, ô Renan, sabe, desculpa interromper aí, sabe pra gente antes de mudar de assunto, sabe um modus operandi de discurso aí que tem hoje nos marçalistas, é aquele discurso da menina estuprada, né? Você viu isso? Puta, eu tô com print disso. Eles estão falando, eles têm várias pessoas falando isso aí, como se fosse um argumento, cara. Olha esse aqui, putz, assim, eu até tinha separado pro riso pra gente colocar aqui, olha esse. Imagina uma mulher com uma roupa curta, com um belo decote. Aí imagina alguém abusar dessa mulher. Agora, em defesa do abusador, falarem que a culpa foi da mulher, pois ela estava com roupas provocativas. Imaginou? Agora troque a mulher pelo Marçal, as roupas pelas suas falas e o abusador pelo Datena. Só pra te comentar, Danilo, esse mesmo texto está sendo usado por perfis diferentes, tá? Sim, sim. Não sei se é bot, mas assim... Ele tá desesperado tentando... Porque ele viu que ninguém comprou que ele é uma vítima, é um discurso de vítima. Uhum. Mas eu poderia dizer o seguinte... Né, basicamente que a narrativa atual é o Marçal apanhou, estão dizendo que a culpa é da vítima, assim quando uma mulher sai de saia curta e é estuprada e dizem que a culpa é da vítima. Uhum. Vamos lá, se uma mulher sai na rua com saia curta e foi estuprada, a culpa não é dela, a culpa é do estuprador. Uhum. Agora, se uma mulher sai na rua, tirar a calcinha e ficar falando: quero ver você me comer, vem? Vem me comer, quero ver. Quero ver, vem me comer agora. Senta no colo do cara. Quero ver quem vai me comer aqui. Você não tem coragem de me comer, arregão? Arregão, vem me comer, seu arregão. Aí o cara vai e come. A culpa é de quem? Porque não foi isso que ele fez? É como se ela tivesse dado uma autorização expressa pra ele fazer aquilo. Ela verbalizou o consentimento. Ele disse: Datena, me bata. Exatamente. Seu arregão. Exatamente. É diferente de uma mulher sair na rua com uma roupa e alguém estuprar. Óbvio que a culpa é do estuprador, não da mulher. Agora, uma mulher que sai na rua e fica falando: duvido você me comer, vem me comer, duvido, ó. Tô aqui, ó, vem me comer, arregão. Uhum. Não vai me comer, seu arregão? Aí o cara vai tirar o pau pra fora e vai falar que a culpa é de quem? Porque foi o que ele fez. Ele falou que o Datena é estuprador, o Datena não foi pra cima dele. O Datena só foi pra cima dele quando ele disse: você falou que ia vir me bater e não veio, vem aqui, seu arregão, me bate, vamos ver se é homem. Foi o que ele falou, e aí o Datena fez, ou seja, uma violência mútua. Ele pediu, ele ganhou. Sim, sim. Ele verbalizou o pedido. E outra coisa, eu vejo que essa é a crítica geral ao que aconteceu, e assim... É uma crítica de seguinte ordem: gente, mas isso aqui é um debate político e nada disso, e o Datena cruzou um limite. Ninguém está aqui defendendo o Datena em nenhuma circunstância. Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: não há debate político. Se vocês estão tratando aquilo como há um debate político, aquilo não é um debate político. Na verdade, as pessoas estão dando tanta audiência pra essa merda que tá acontecendo, porque aquilo deixou de ser um debate político. Aquilo virou uma rinha de pitbull. A gente pode dar outro nome pra usar em termos assim bem claros. Foi ressignificada a ideia de debate político. Não tem debate ali. Pois é. O Marçal chegou impondo as próprias regras no debate. Sim. E a regra de baixaria. O Marçal chegou impondo a regra que quem lacrar mais, quem imitar mais, ganha. Uhum. Então ele ia lá e... O cheirador, seu pai se matou por sua culpa. Viu, Tabata? O Datena é estuprador. Ele baixou o nível. Sim. E ele tava ganhando, segundo a consciência dele, porque ele é o cara que mais chegava no nível baixo. Sim. Só que aí chegou o Datena e deu uma cadeirada. Ou seja, ele ganhou. Sim. Pelas regras do Marçal, do que é um debate, onde quem faz a maior baixaria ganha, quem ganhou foi o Datena. Sim. Porque o Datena chegou no ponto máximo da baixaria. O Datena jogou com o livro de regras do Marçal. Essa é a real. Ganhou, e bateu o recorde. Exato. Ele jogou com o livro de regras do Marçal e ganhou. Porque se a regra do Marçal é: eu vou descer mais do que qualquer um, o outro falou: cara, eu vou arremessar uma cadeira. Eu pronto, ganhei. Se o cara chega e fala assim: é o seguinte, as regras são minhas agora. Vou xingar e ofender e acusar todo mundo. Sim. E você reparou que no último debate, isso pra gente entender a lógica do absurdo que se tornou. O Marçal ficou chamando o Datena de um orangotango, né? Mas já é inócuo, porque assim, a destruição psicológica que o Marçal fazia com o Datena, ela perdeu sentido, porque o Marçal, enquanto o Marçal tava lá, o Marçal tava de tipóia.
Tipo, que tava assim, da Atena, olha só, já bati num vagabundo desse, não sei o que. É por níveis, certo? Níveis. Vamos nivelar. Eu chego, você chega e fala, o senhor Danilo está aqui. Eu chego, o bobo do Renan está lá. Aí você fala, mas o arrombado do Danilo tá aqui. Aí eu subo o nível, mas o assassino do Renan tá lá. Mas o pedófilo do Danilo tá aqui. Opa, qual que é o próximo nível da baixaria? Eu pegar uma cadeira e meter na tua cara. Sim. E aí? Ganhei. É uma escalada do absurdo. Vai estar com um revólver, vai me dar um tiro? Porque agora o próximo nível é esse. Sim. Entendeu? Sim. Acabou. Sim. E E olhando assim, agora voltando para a cabeça do eleitor, né? Indo para a pesquisa ali. O que você acha? Porque assim, eu já tive acesso a algumas pesquisas, na época que quem era pré-candidato, o partido inclusive encomendou as pesquisas e mandava pra gente, porque o partido queria saber se o quem era viável ou não. As pesquisas mostravam algumas coisas que são interessantes da gente ter, né? Muito baseadas no que aconteceu em 2022 e também nas sondagens que os próprios institutos fizeram. O eleitorado antipetista em São Paulo, ele é 45% do município de São Paulo. Ou seja, tem mais, vamos dizer, pró-Lula hoje do que antipetista na capital. E isso se reflete na vitória que o Lula teve contra o Bolsonaro no segundo turno. 45% antipetista. Isso não significa que 45% é de direita. De direita é 20 e poucos por cento. É um eleitorado de direita. Então a gente não pode fazer a confusão entre direita e antipetista, senão a gente vai colocar no mesmo balaio coisas que não são iguais, tá? O fato dos dois odiarem o PT não significa que os dois são iguais. Por exemplo, uma pessoa que votava no Bruno Covas, ela é antipetista, mas ela não era de direita. Então as pessoas tinham opção em 20, eu era de direita, eu voto no Arthur, votou no Russomano, sei lá. O Marçal, eu não digo que ele pegou todo o público de direita, porque tem gente de direita votando no Nunes, deve ter até alguma coisinha votando no Datena, por exemplo. Mas ele pegou uma parte importante, uma fração, acho que talvez a maior fração desses 20 e poucos por cento. Pra ele crescer, ele tem que pegar uma galera antipetista, tá? Que não necessariamente é de direita, ou que compra boa parte desses assuntos de direita. De direita. Como assim, entendendo essa parcela, existe uma parcela de pessoas antipetistas que não necessariamente são bolsonaristas aqui na capital. Eu me defino, seria eu, por exemplo, sabe? Você é um cara que mora aqui, tá nisso, mas a gente pode pegar muitas mulheres que são antipetistas e não compram agenda de direita e tal. Como esse eleitor viu o episódio? Porque pra mim é o eleitor que vai definir quem vai pro segundo turno. Basicamente são 20% do eleitorado, tá? Que pode escolher assim, ó, vai o Nunes, vai o Marçal, e se dividir meio confuso, vão os dois, né? Então, como você acha que ecoou pra fora da bolha da direita? A cadeirada, você diz? Isso. A cadeirada e o comportamento dele. Fora da bolha da direita, todo mundo ficou feliz de ver a cadeirada. Porque fora da bolha da direita, como eu disse, o Marçal é o campeão de rejeição. O Marçal tá na frente, porque ele chegou no teto, ele pegou todo mundo que tinha pra pegar, antipetista de direita. Sobrou quem? Quem não é de direita, quem é de direita, mas não gosta do Marçal, quem é esquerdista, quem é da Tabata, quem é do Boulos, todas essas pessoas rejeitam o Marçal. Uhum. Então quem tomou a cadeirada foi o campeão da rejeição, cara. Então, mal não pegou, o resultado tá aí, o Datena subiu, cara. E o Datena sabe disso, porque o Datena hoje é outra pessoa nos debates. O Marçal tá lá meio murchinho no debate. Sim. E o Datena é outra pessoa. E se você reparar no último debate, o Marçal fez uma coisa que ele não fez antes. Ele foi muito agressivo com o Nunes. Uhum. Ele sempre menosprezou o Nunes. Aliás, até o apelido, é um cara tão sem criatividade que até o apelido que ele colocou no Nunes é roubado do Eduardo Bolsonaro, que é Bananinha. Eu realmente não entendi esse Bananinha dele, cara. É um apelido que já existe com outro cara, já tá sedimentado que o Bananinha é Eduardo. Mas ele rouba, ele ouviu Bananinha. Qual que é o apelido que ele não cria nada? Ele fala, qual que é o apelido que estão pondo nos políticos? Bananinha, vou usar no Nunes. Ele é incapaz sequer de criar um apelido. Uhum. Ele roubou esse e pôs no cara. Só que ele sempre tratou o Nunes menosprezando o Nunes. Sim. Nesse debate da Rede TV, ele foi agressivo com o Nunes, como nunca foi. Começou até a gritar, que ia aprender e tal, né? Por que ele fez isso? Minha leitura porque ele sabe que o Nunes está na frente. Uhum. Sim. Porque ele sabe que hoje o rival dele não é o Boulos, é o Nunes. Uhum. Isso é um belo sintoma para vocês saberem que o Pablo Marçal não tá com essa bola toda. Sim. Ele já viu que o Nunes tá na frente. Outra pergunta que eu quero fazer pra você, tá? Pra gente fazer um pensamento agora sobre Brasil, tá? A gente vai ver, amanhã, hoje é quarta? Amanhã tem Datafolha.
até domingo deve ter uma outra Atlas, e a gente vai poder ver assim, ok, o resultado do debate foi esse, tá? Mas o que a gente pode levantar é, talvez está se encaminhando numa situação que esse cara vai ficar em terceiro, né? É uma hipótese. Mas, talvez essa história toda também reforce, vamos dizer, ele dentro dessa direita. E o Brasil não é São Paulo. São Paulo capital, né? O cara mais à direita é 20, 25%. Ao redor do Brasil isso é um número maior. E a galera que cai, o eleitorado de São Paulo tem uma escolaridade maior. São Paulo é um lugar, vai dizer, é uma metrópole, né? Ao redor do Brasil, talvez a macumba quântica funcione com maior intensidade, tá? A pergunta é, 26, esse cara, o que você acha, cara? Porque assim, tá pintando, o União Brasil foi atrás dele, né? Até um amigo nosso, né, contou do Francisquini já abrindo conversa, e obviamente é uma corrida dos partidos para se posicionar para 26. Um partido que botou o Caiado, que é um cara meio natimorto como candidato para 26, tem um Marçal, maravilha, né? Então eu jogo pra você, o que você acha aí, cara? Como é que você acha que isso aí vai ressoar ao redor do Brasil? Cara, eu acho que é extremamente cedo para tirar qualquer conclusão, principalmente com um cara que tem muito teto de vidro. É possível que em 2026 ele esteja muito mais forte do que hoje. Uhum. É possível que ele esteja completamente destruído também. Sim. Se você pegar um mês atrás, ele era nas pesquisas para prefeito. Uhum. Um mês atrás ele era o grande herói dos debates. Ontem ele era um cara murcho com gesso no braço que tem uma cadeirada na cabeça. É verdade. Muito cedo para chegar à conclusão, cara. Tem muita articulação política no meio. É um cara que certamente tem muito teto de vidro. É um cara que certamente exagera muito os seus feitos. É um cara que, como eu disse, é o mágico de Oz, cara. Até lá, não dá pra saber se ele melhorou o equipamento de ilusionismo dele ou se as pessoas perceberam o real tamanho dele. Sim. É muito louco olhar isso nesse prisma, porque se realmente as coisas no Brasil tem nomes que disparam e caem. Cara, a gente já ouviu falar assim de Joyce Hasselman como um dos grandes nomes da política brasileira. Exato. João Dória Júnior. Uma coisa que eu falo, outro dia eu falei isso e a galera veio rir de mim, cala a boca, já falando besteira. O João Dória Júnior, no começo de 2017, ele tinha um Facebook mais barulhento que o Donald Trump. E o Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos no final de 2016. Perfeito. E ele virou prefeito de São Paulo em 2016. No começo de 2017, o engajamento no Facebook do João Dória era maior que o do Trump. Era maior que o do Bolsonaro. Era o maior político do mundo no Facebook. Perfeito. Sei disso, eu tinha acesso a esses dados e eu divulgava esses dados e as pessoas sabiam. E ele chegou a bater 13% em pesquisa para presidente. O Dória sai de 0 para 13%, lá com aquele negócio do João Trabalhador, e andava para lá e para cá, acelera com o coração. Ele acelerou tal, até as pessoas perceberem que havia algo de muito fake ali. E não é que a queda foi assim, ele perdeu 20% da força dele. Ele perdeu toda a força dele. Ele ganhou pra governador, meio que grudou no Bolsonaro na reta final de 2018. E assim, no momento mais antipetista da história do Brasil, que foi a eleição de 2018, quando o Lula estava preso, quase que o candidato do PT, que é o Márcio França, ganhou em São Paulo. E é uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem. Quase que no estado de São Paulo, um candidato próximo do PT, que concorreu com o PT no segundo turno apoiando ele, quase que esse cara ganha. Foi uma merreca, acho que foi 1%, 2%, foi uma merreca, pra ver como o Dória tava destruído. Então, esses políticos, e hoje o Dória nem existe mais na política. Então, várias figuras, elas ascendem meteoricamente e acontece o que você falou, que é morre, mas quando morre de qualquer jeito. O Bolsonaro era uma piada de mau gosto até 1 ano e meio antes da eleição para presidente. Uhum. Aí, de repente, 1 ano e meio depois, ele começa a parecer que talvez ele ganhe, ele toma uma facada e ganha. Sim. Então, assim, é muito cedo para dizer um cara como esse em 2026. É um cara que mexe com muita gente, tem muito teto de vidro e não acho que tem essa força toda, não. Deixa eu te contar uma coisa sobre a relação dele conosco, né? Ele, na época que ele entrevistou o Kim, ele pegou o telefone do Kim e ele ficava insistentemente pedindo o plano de governo do Kim. Quando ele viu na imprensa que o Kim tinha um plano de governo, é o único que tinha um plano de governo,
ele usava a seguinte tática, cara, deve ser essa tática que ele usa com a galera de curso dele. Ele... Não, me dá o Renan, o Kim, me dá aí teu plano. Aí o Kim, eu vou lançar na imprensa, tal, vai sair... Não, me dá agora o seu plano. Que é uma coisa que, assim, ele não pede com carinho, ele nem tenta usar uma persuasão. Ele tava tentando assim, me dê seu plano agora. Aí o Kim, vou ignorar esse cara, ele ignorou, né? Depois ele começou a citar vários elementos do plano de governo do Kim em entrevistas recentes dele. É um ladrão. Segunda coisa, logo no começo da campanha dele, ele enviou o presidente do partido dele, numa comitiva com mais 3 caras, pra vir aqui no nosso escritório pra conversar com o Arthur. Eu não sei se cheguei a te falar, né, os detalhes disso, mas qual foi a estratégia? Eles chegaram com um discurso pronto. Então o cara chegou com um discurso pronto a lá Marçal. Eram uns 3 de Goiás. Olha, o discurso era... Olha, vocês são muito bons, Arthur, você é um cara muito bom. E você percebia que a coisa era montada, que ele conhecia muito o caso do Arthur, e eu estava junto com o Arthur, ele não sabia quem eu era. Então, um cara que conhece o MBL, não sabe quem sou eu, é meio... né? Mas ele chegou falando que era fã de todo mundo. Sim. Não. Ama o MBL. Isso. Ama. E assim, modus operandi de estelionatário é isso aí mesmo. Exato. E assim, o cara tava aplicando o mesmo modo do Pablo. Ele chegou elogiando o Arthur demais, falando que o Arthur era sonhador, que o MBL era muito bom, que a gente tinha que estar junto com ele, com o PRTB, que agora a gente tinha um projeto, que era o Projeto Marçal, que ia chutar essas raposas fora da política. Não, vamos chutar essas raposas do jeito que você gosta, Arthur. Igual você fazia, que você era muito bravo e tal. Chamando todo mundo de idiota, né? Só ele é esperto. Né? Só ele é esperto. Aí o Arthur, né, daquele jeito, o Arthur... cara, posso ser bem honesto com você, cara? Eu quero que o Marçal vai tomar no cu dele. Esse cara é um estelionatário. Arthur foi muito, muito escroto. E o cara começou a usar técnicas de Marçal também. Ele falou, pera, Arthur, tenta fechar o olho, tenta imaginar assim, qual o seu futuro, como você vê daqui a alguns anos. Porque aí ele começou a falar, assim, de maneira clara, eu tenho muito acesso ali no TSE, dando a entender que o Arthur que estava sem direitos políticos, que poderia ter uma boa amizade ali. Imagina o Arthur candidato a deputado federal pelo PRTB, com o Marçal candidato a presidente em 2026, sabe? É o diabo chegando com um contrato, né? Isso, exatamente. E aí eu lembro que eu tava tocando violão do lado, né? Eu tava compondo os jingles das campanhas e eu tava até meio bêbado. Então eu tava, tipo, mano, quem é esse cara com... Sabe aqueles caras que andam com 2 relógios e um monte de anel nos dedos, uma roupa meio... Anel no dedo é foda. Aí eu vejo um homem adulto com anel no dedo, eu pergunto, você é o Doutor Estranho? O Lanterna Verde, tá ligado? Você é o Lanterna Verde? Não. E por que você tá usando essa porra na minha frente, e é um super anel, era uns anel, é um anel assim, o cara, tipo, mano... O cara tinha que ter um bíceps desse tamanho pra andar com aquele anel pesado. Isso. E o cara, vendo que eu tava tocando violão, o cara veio meio que pedir pro Arthur, tipo, teu assessor tá... Aí eu tava só assim, ganhando ali com a área do cara. Então o cara começa, no lance que você falou da lisonja, a mesma coisa, mostra que ele tem um caminho mágico pra resolver um grande problema. E tão logo ele começa a perceber que você não vai fazer nada do que ele quer, aí ele começa a querer te diminuir de alguma maneira. Aí ele começou a mostrar que tinha muito dinheiro, que blá, que tá muita grana e tal. Eu falei, eu vou mentir aqui também, né? Eu falei, não, cara, pô, que bacana, a gente também tá bem. Eu comprei esses 2 prédios aqui, né? Então basicamente eu falei que eu era dono desses 2 prédios que estavam ali no... É igual o da Atena, da Atena. Vou mandar mentira. Você fala que tem um prédio, eu falo que tenho 2. Exato. Você me xinga, eu dou uma cadeirada. E aí, como a gente tem um escritório, realmente tem os 2 prédios aqui, a gente tem algumas salas, um aqui, outro ali e tal... Eu fui de uma sala pra outra, falei, viu? É tudo meu. porque, cara, é meio que esculacho esses caras fazem, é uma coisa meio mentirosona, joga mentira aí e vai. E aí ele percebeu que o papo não andava, ele só viu que, entendi, esses caras agora estão querendo se gabar, e ele simplesmente, tchau, tô indo embora. E ficou a mula dele e não quis mais conversar. Porque é exatamente, assim, a equipe dele está tocando as coisas nesse truque, que é o truque do seduz... propõe algo ali, um possível ganha-ganha. Mostra superioridade. Isso, e mostra, tem muita grana, muito contato, muito acesso. E ele falou a coisa que pra mim com o Arthur foi fenomenal, ele virou pro Arthur. Então, inclusive, na próxima reunião a gente chama, eu já falei com o Pablo pra chamar vocês 2, dá pra gravar um vídeo. O Arthur falou, olha, cara, eu nem sei se eu encontro o Pablo Marçal, mas se eu encontrar, eu só gostaria de pedir pra não ter nenhum tipo de foto com ele, porque vai queimar meu filme. Então você imagina o cara dos áudios, né, falando que vai queimar o filme dele com o cara que tá estourado no 8. O cara não entendeu porra nenhuma. Mas é a única maneira, assim, você tem que pegar, se vem esse sujeito fazer o aplique com você, você tem que, põe pra andar, show,
Põe pra andar, não dialoga. Não existe diálogo com um cara assim. Exatamente. Ele nunca vai perder. Nunca vai perder. Ele é o cara que vai no Pânico e fala assim: se vocês acharem que eu processei alguém, eu dou 1 milhão pra você. Aí você acha que ele processou alguém, ele fala: eu não falei isso. Uhum. Você fala: falou, tá aqui a prova. Mas eu tava brincando, não vale. Ele nunca perde. Sim. Ele falou que vai dar 4 vezes mais pra quem ele prejudicou. Acha as pessoas lá que perderam dinheiro lá, vamos ver se ele dá. Sim. É que agora, depois que ele vê isso, ele dá, porque aí ele fala: acho que se eu der, é cara que ele vai tateando pra ver o que dá certo, né? Sim. A Piauí achou a primeira das pessoas. A Piauí achou, né? O valor corrigido de uma das pessoas. Lembrando que esse caso foi assim, centenas ou milhares de pessoas ao redor do Brasil. Uma, já o valor corrigido era 13 mil reais. Era um caso pequeno. 3 vezes 5, né? O que ele falou que repõe, né? Então esse cara já... Ou 10 vezes mais, eu não sei. É no mínimo ali, vamos multiplicar por 4 ali, né? Pelo menos uns 40 e poucos mil reais, tá? Quase 50 mil reais. Então ele, né, tá botando ali, já botou ali o argumento, e não vai pagar, óbvio que vai ser esse tipo de zoeira. Você sabe que eu vi um cara muito, desculpa te interromper, Renan, eu vi um cara, porque é sobre o caso, eu vi um cara muito interessante analisando isso esse fim de semana. Eu tava em Campo Grande fazendo show, cheguei no hotel, fiquei vendo o YouTube lá na cama, até dormir, e vi um cara falando que recebeu o Pablo Marçal. Você vê que o cara, ele fazia força pra simpatizar com o Pablo Marçal, não era um hater do Pablo Marçal. Era um cara que acreditou no Pablo Marçal. E ele falou: o Pablo Marçal sentou na minha frente e eu perguntei pra ele sobre o golpe nos bancos que ele dava. Ele disse que não sabia de nada, que ele só formatava computador. Depois vazou os áudios e fica muito claro que ele sabia o que estava fazendo. Aí ele questiona: se o Pablo Marçal tivesse dito: eu fiz parte de uma gangue, eu roubei pessoas e eu me arrependo disso, eu me converti, olha, foi a pior coisa que eu fiz. Não, ele olhou na minha cara semana passada e disse: eu não fiz isso, eu só estava formatando o computador. É um mentiroso. Sim. Não se arrependeu. Sim. Esquece. Ninguém é perfeito, todo mundo faz merda. É que agora também não vale mais ele vir falar que se arrependeu, porque agora ele só vai falar porque estão dando esse argumento, sabe? Sim. Porque quando questionaram até ontem, ele não fez e não sabia. Sim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Onde as coisas estão chegando, que eu senti sobre o método desses caras, ele usou esse buzz inicial, ou seja, o susto que ele deu quando ele apareceu aí na coisa de 60 dias atrás, e fechou vários apoios, né, com várias parcerias vamos colocar de grana. Um caso claro é o Caio Coppola, que por curiosidade lançou um curso de como vencer eleições, começou a aparecer em podcasts junto com ele e virou o marqueteiro do Daniel José, que é um menino que foi deputado estadual, e o Daniel José se tornou um marçalista, né? Então o Daniel José vira aquele caso em que o Coppola, sabe a profecia autorrealizável, né? O Coppola, veja só, ele seguiu o meu método e agora vai ganhar as eleições. Sim, você colou ele no Pablo Marçal e esse foi o grande método, né? O cara perdeu toda a credibilidade dele, que ele era um cara que tinha credibilidade, ele tava pequeno, tinha que melhorar o marketing pessoal dele como candidato, mas enfim, ele era um cara que tinha entrega e transformou o cara num completo imbecil. O cara é um imbecil. E como outros foram seguir essa parte mais engraçada, outros caras eles ganharam, por exemplo, o Rubinho, que foi do MBL, ele virou um marçalista, um negócio constrangedor. E outros estão fazendo isso. Talvez o Daniel nem ganhe, porque ele não conseguiu nem puxar o saco com tanta qualidade que outros caras fizeram. Então, puta que pariu, cara. Eu olho assim. Eu vi uma análise do Coppola quando o Marçal aparece de boné. E ele caga uma regra, bicho. Eu não sei como ele... Eu não tenho vergonha de falar aquilo. Ele fala: o Marçal é mais ou menos isso. Tá no YouTube. Ele fala: o Marçal é um gênio. Porque em um debate ele pôs um boné. E ao colocar o boné é um simbolismo que ele está com falta de respeito com todos que estão ali. Isso, cara, não tem nada disso, bicho. Um boné é só um boné. Ele colocou um boné. Você tá da me mesma maneira que aí a nessa pessoa live, coloca meu. o número do negócio aqui. E ele só colocou o boné porque ele está copiando o Trump. Uhum. E eu diria até que também tem coisa que ele me copia quando eu faço um show que eu tava zoando. Sim, eu lembro disso. O Trump. Que eu fiz um show de boné, passando a serra elétrica nos processos, blazer e o boné. E aquilo lá foi meio underground e foi meio subversivo. Só que no fim das contas, não tô achando que ele está me copiando, porque quando eu fiz isso, eu estava satirizando e copiando ali o Trump propositadamente. Não estava sendo, eu estava fazendo uma sátira do que era o Trump.
O cara está copiando o político americano, que sobe, que vai nas entrevistas de blazer e boné. Não tem nada de uma tática genial, de falta de respeito. Não, ele só copiou o boné pro americano, é uma coisa tão normal. O americano de terno põe boné, o Trump põe blazer e boné, o Biden, outro dia, pôs até o boné do Trump, o Biden vai visitar os lugares de boné e coisa. Foi uma cópia do que é feito nos Estados Unidos. Não tem nada de tática genial como o Caio Coppola fez. Não. Ele simplesmente cagou uma regra pra puxar saco do cara. O lance de usar boné de terno, o Trump tava usando, você já fez isso. O Beraldo foi nosso candidato a deputado federal e a gente fez ele usar a campanha inteira dele com o boné do Beraldo. Isso. E porque as de você, porque falou, ele é alto que nem o Danilo, vamos botar ele meio pirulão de boné e jogo que segue, parecendo meio candidato americano. A ideia é nós de botar o Beraldo de boné. Candidato americano. Pra ser tipo um candidato americano. Não fui eu que inventei blazer e boné. É uma candidato. O americano usa o boné. Eu uso o boné porque eu não gosto de pentear o cabelo. Aí eu aproveito, tocou tudo que eu vou fazer filme, eu só ando com o boné do meu filme. Eu vou fazer meu bar, boné do meu bar. Vou fazer o show, eu faço o slogan do meu show e uso o boné do meu show. É simplesmente uma peça de marketing para as pessoas me verem e lembrarem da minha marca. Agora, procure esse trecho do Caio Coppola cagando uma regra. Sim, parece que é um negócio genial. Conceito linguístico e genial de marketing para ele ter usado o boné. É só uma cópia, é só o que o candidato americano faz, é só isso, não tem mais nada além de... E uma propaganda da marca dele. O cara caga uma regra desse pra puxar saco, bicho, pra chamar o cara de gênio. Olha o nível do negócio. Sim, que a função dele é como se ele fosse um validador social Caramba. É como se ele fosse um validador social das incríveis capacidades do cara. Que é uma das coisas que o Marçal fica usando o tempo todo. Vários cortes... Teve um corte agora recente do Cariani. Tem vários caras que ele põe várias pessoas que são respeitadas por outras, validando ele como um gênio. Né? Então a função do Caio ali é como se ele fosse um especialista que reconhece que o Marçal tem capacidades, vamos dizer, fora da realidade de fazer coisas. É o arauto do rei, né? Isso, exatamente, o arauto do rei. Que é justamente assim, na Idade Média tinha muito dessa figura que tipo, está chegando na cidade, ele com todas as suas proezas, o nosso rei que derrotou 1000 javalis e não sei o quê. Que é isso, né? E aí a pessoa tem um argumento de autoridade, esse aqui é o arauto, né? Pô, então aquele rei deve ser o rei. Né? Esse vídeo que ele fala, isso é demais. Ô Renan, eu tenho muito que agora que eu tô outro call pra entrar, mas eu agradeço o espaço aí, o convite, tá bom? Imagina, o Danilo me agradecendo alguma coisa. Danilo, pelo amor de Deus, cara, maravilhosa live, brigadão, velho. Tamo junto e tamo sempre aberto. Se quiser fazer todo dia, vem aqui e faça. Valeu, se vocês tiverem curiosidade, procura o Caio Coppola falando da genialidade de usar um boné em campanha. Isso aí tá que pariu. Falou pra vocês. Velho. Valeu, Danilão. Obrigado, meu velho.